Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso estudo da escola dominical. Hoje nós veremos a respeito do livro de Daniel. Lembrando que se você não fez uma oração, pause o vídeo, dobre seu joelho, peça a graça de Deus para aplicar essas verdades ao seu coração, para que você possa ser edificado por este estudo. Então vamos dar início. Lembrando, nosso estudo é apenas um panorama. Veremos algumas coisas bem interessantes a respeito do livro de Daniel. Nós estamos na 12ª aula, faltando apenas mais uma aula para que possamos terminar o estudo do panorama do Antigo Testamento. Daniel 12. Introdução. O livro de Daniel é muito mais do que a história de jovens que resistiram ao seu tempo com fé, perseverança e coragem. Nós temos o costume de usar Sadraque, Mesaque, Abdenego, o próprio Daniel, como exemplos a serem seguidos. Mas a história deles faz parte de algo muito maior e importante para o entendimento da maneira de Deus agir em relação ao seu povo. Isso é muito importante porque foi Deus agindo na história e tendo estes homens como instrumentos para fazer a sua vontade, para que as coisas acontecessem. E isso fez então com que ele capacitasse esses homens a serem fiéis. Esta é a questão. Quando nós usamos Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel como referenciais do qual nós devemos nos espelhar, nós estamos colocando outra pessoa no lugar de Cristo como nosso referencial. Cristo deve ser o nosso referencial e não outra pessoa qualquer. Apesar de que outras pessoas possam ter então serem fiéis, e isso deve servir de estímulo para nós, o nosso referencial é Cristo. Cristo é o nosso referencial. Nossos olhos devem ser postos em Cristo, pois a palavra de Deus está nos transformando à imagem e semelhança do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. E isso só é possível pela ação do Espírito. E o que acontece com esses jovens é de que Deus está capacitando eles por meio do Espírito a serem quem for. Então é uma questão de dependência de Deus que fez com que esses homens se tornaram o que eles se tornaram para a história da redenção. E é uma história muito maior, é Deus agindo na história. Nós veremos como este livro revela uma mensagem muito especial que foi de extrema importância para o consolo do povo de Deus cativo na Babilônia. Então esses jovens estavam agindo quando o povo de Deus foi levado para o exílio, um momento terrível onde o culto havia se encerrado, o templo havia sido destruído, os muros de Jerusalém foram derrubados e eles perderam tudo. E agora são um povo escravo num país distante. Então Deus levanta estes homens e usa-os poderosamente para fazer o seu nome conhecido naquela nação e ser glorificado na Babilônia. Então, veremos também que Deus não se revela apenas como Deus da aliança, mas também como Senhor da história, soberano sobre os tronos e reinos da terra. É Deus que está sentado no seu trono, regendo todo o mundo conforme a sua vontade. Nada está acontecendo que ele não tenha controle. Deus está no seu trono. Esta é a mensagem de Daniel também para nós. Autoria de Daniel. O livro recebe o nome de Daniel como é natural nós percebermos que o livro recebe o nome do seu autor. Como a tradição sempre fez isso, nós sabemos que o livro de Daniel, o autor foi o próprio Daniel, justamente por causa disso. São poucos os historiadores ou os teólogos que discutem a respeito da autoria de Daniel. A maioria esmagadora entende que Daniel foi autor final e foi o autor de todo o seu livro mesmo, e nós então ficamos com este nome, Daniel. O livro é dividido em duas partes, capítulo 1 a 6, seguindo uma ordem cronológica dos fatos históricos, uma narrativa histórica, mostrando
como as coisas aconteceram na sequência, e aqui, e do 7 ao 12, seguindo uma ordem mais lógica, mostrando alguns acontecimentos, algumas coisas que são contadas fora de ordem. Por quê? Porque isso não é importante, não é ordem. O importante é o fato, é o que está acontecendo ali. E isso é uma forma judaica de escrever, é o que nós chamamos de hebraísmo. O hebreu ele estava preocupado mais com o acontecimento em si, não com a ordem que os acontecimentos se deram, né? Não com o tempo, com a questão dos acontecimentos no tempo, mas a importância do acontecimento em si para a história da redenção, para a história olhando da perspectiva de Deus agindo no mundo em favor do seu povo. Exatamente por isso, Daniel não é considerado um livro profético, apesar de ter um conteúdo profético. E isso não, por quê que ele não é considerado profético? São três os motivos. O primeiro é um modo de revelação. Normalmente, quando nós olhamos os profetas do Antigo Testamento, o que nós percebemos é que eles recebem esta mensagem de Deus diretamente e eles transmitem esta mensagem. Daniel, ele não recebe esta mensagem diretamente. Alguém sonha e ele então ele interpreta este sonho, assim como foi José lá no Egito, o que é diferente de outros profetas, como foi dito. Sua essência escatológica é a segunda forma, é o segundo motivo pelo qual nós não entendemos Daniel como sendo um livro profético. A profecia está relacionada a coisas que estão para acontecer. Tem mais a ver com aquela perspectiva profética que nós já falamos das outras aulas, em que os acontecimentos se repetem. Aquilo acontece no período do profeta para mostrar a sua profecia, só que ela nunca se completa totalmente, porque ela está acontecendo. Ela ainda está em andamento. Ele tem o seu início e tem o seu andamento até o fim. Tem as suas conclusões até o fim. Daniel não. Daniel ele é puramente escatológico. Ele fala de coisas do fim. Está aí a importância de Daniel para que nós possamos compreender o livro de Apocalipse. E outra diferença de Daniel é que ele não profetizou para o povo de Deus. Ué, mas Daniel não serve para nós, que somos o povo de Deus? Não serviu para o povo de Deus da época? Serviu. Mas ele não profetizou para. Vamos lembrar dos outros profetas. Os outros profetas, como que se dava? Eles recebiam a mensagem diretamente de Deus e então eles eram encaminhados por Deus a anunciar aquela mensagem ou para o rei ou para o sacerdote. Então as mensagens proféticas eram direcionadas para a liderança política ou religiosa do povo de Deus. E aqui a mensagem não é para a liderança política e religiosa do povo de Deus, mas para o povo invasor, para um povo que vem de fora, para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então há algumas diferenças importantes que distinguem Daniel dos profetas do Antigo Testamento. E como o seu livro é mais uma narrativa de fatos, tanto históricos quanto lógicos, ele não se enquadra numa questão profética, no sentido de que, apesar de conter profecias, de Daniel ser considerado um profeta. Então, as vidas dos israelitas que foram deportados para a Babilônia são reminiscentes da vida de José. Olha que interessante. José viveu fiel a Deus como um exilado no Egito. Daniel viveu fiel a Deus como um exilado na Babilônia. O dom de José de interpretar sonhos avançou a sua posição em uma terra estranha, assim como o dom de Daniel faz o mesmo por ele na Babilônia. Então, tanto José quanto Daniel se tornaram uma espécie de governador dentro dessas nações da onde eles estavam exilados. Há uma grande semelhança entre esses dois personagens. O rei Nabucodonosor, o livro começa mostrando no capítulo 2, apresentando Nabucodonosor tendo um sonho que o perturba grandemente. Neste sonho, Nabucodonosor, ele
ele ele tem um sonho, chama os seus sábios, chama os homens de grande conhecimento do seu povo, que eram homens dedicados a conhecimento da interpretação tanto dos astros, né, das estrelas, quanto interpretação de sonhos. Era um povo místico, um povo que se dedicava, os sábios eram pessoas que se dedicavam ao misticismo naquela época. E Nabucodonosor, quando chega na presença, chama esses sábios e eles chegam na presença de Nabucodonosor, Nabucodonosor apenas diz para eles que eles devem interpretar os sonhos, sem dizer a eles qual foi o sonho. E isso gera uma dificuldade enorme para esses sábios que não conseguem interpretar o sonho. Nabucodonosor então fica furioso e manda matar estes homens. Aí é justamente essa transcrição que nós temos aí na tela. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Isso é muito curioso. Nós vemos Daniel agindo como um intercessor, agindo em favor daqueles homens, impedindo que Nabucodonosor os mate por causa disso. Então, o povo de Deus ele deve interceder, e aqui nós aprendemos com Daniel, lembrando que Deus está usando a vida de Daniel e nós aprendemos com Daniel, então, a questão da intercessão pelo próximo, independente de qual religião ele é. Esses homens não eram judeus, esses homens não adoravam ao Deus Santo, mas nós vemos aqui Daniel intercedendo pela vida deles. Não mate os sábios da Babilônia, ele diz. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, porque senão ele estaria desobedecendo, Arioque estaria desobedecendo ao rei. Então logo ele já coloca Daniel na presença do rei e lhe diz: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. E o rei então disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Então veja, não era só a interpretação que Nabucodonosor queria. Nabucodonosor queria saber o que ele sonhou. Então ele, um certo questionamento aí para saber se há algum tipo de poder na interpretação de sonhos. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então veja, há um mistério que o rei exige. Mas olha quem é que revela, não é Daniel que revela, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor. Então, para quem é, né? A origem da revelação é Deus. O destino da revelação é Nabucodonosor. E o conteúdo da revelação é o que? O que há de ser nos últimos dias. Por isso que nós falamos lá. A mensagem de Daniel ela é escatológica, ela aponta para os últimos dias, para as últimas coisas. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras do estio. E por aí vai, mostrando a revelação, Daniel mostrando que ele tem conhecimento daquilo que foi sonhado por Nabucodonosor, porque essa mensagem Deus revelou para que Nabucodonosor pudesse saber o seu conteúdo. Este é o sonho
e também a sua interpretação. Dire, diremos ao rei: Tu, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então veja, primeiramente, até aqui no versículo 38, final do versículo 38, nós temos a revelação de que foi Deus no céu que conferiu o reino, o poder, a força e a glória a Nabucodonosor. A mensagem de Deus para Nabucodonosor é Deus falando assim: tudo o que você é, fui eu que fiz. Você é o que é, porque eu te coloquei ali. E isso é importante para nós. As autoridades instituídas sobre nós foi Deus que colocou para fazer o que for necessário. Deus usou Nabucodonosor para castigar o povo de Deus. E aqui a declaração é muito clara. Deus está declarando: eu te coloquei. Você é a cabeça de ouro. Eu te coloquei ali. Só que ele também, no versículo 39, ele vai mostrar o quê? O fim desse reinado. Deus já declarando qual que é o fim, que o reinado de Nabucodonosor terá um fim. Depois de ti, ou seja, acabou o reinado dele e da Babilônia, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então aqui a descrição então dos reinos, mostrando que Deus irá colocar, é Deus que está no controle de tudo que está acontecendo. Nenhum dos sábios da Babilônia então foram capazes de interpretar o sonho. Daniel recebe de Deus o conteúdo e o significado dos sonhos proclama ao rei. O rei vira uma imagem de um vira. O rei viu uma imagem de um homem feita de metais em seu sonho. A imagem do homem é eventualmente despedaçada por uma rocha que cresce e se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Então essa foi a visão. Cada um dos metais dessa visão representa um reino terreno. O ouro representa a Babilônia, a prata representa o Império Medo-Persa, o bronze representa o Império Grego e o ferro representa o Império Romano. A rocha que cai, que foi cortada sem auxílio de mão alguma, a rocha é o reino de Deus, que em determinado momento destruirá todos os reinos terrestres e se espalhará por toda a terra. Então aqui nós temos aqui a interpretação daquela imagem. Há uma certa diferença entre alguns estudiosos a respeito dos reinos aqui, mas a grande maioria fica com esta interpretação e eu estou seguindo esta interpretação, que é da maioria. Nabucodonosor erige uma imagem no capítulo 3. E olha que isso é muito interessante. Porque qual foi a mensagem de Daniel? Daniel falou para ele que tudo que ele é por causa de Deus. Deus o colocou lá para ser quem ele é, para fazer o que ele fez. E falou que o reinado dele terá um fim. No capítulo seguinte, então lembra, fatos históricos cronológicos, no momento seguinte, após saber o resultado daquilo, após ver que Daniel fala mesmo pelo poder de Deus, porque Nabucodonosor não havia revelado qual que foi o sonho para Daniel. Daniel recebe tanto o sonho quanto a revelação do próprio Deus. No momento seguinte, que Nabucodonosor faz? Exige que ele constrói uma imagem de si mesmo e exige que todos se curvem a ela em adoração. Ele não reconheceu ali a mão de Deus a conduzir todas as coisas. Ele ignora tudo o que acontece ali. Ele ignora a questão revelada e se apega ao seu próprio poder. Eu consegui, eu sou o cara, eu sou o rei. Então ele vai e cria uma imagem de si mesmo para que todos se curvem a ela em adoração. Veja lá,
O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Lá no finalzinho, então, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a curvar-se e adorar a imagem, permanecendo fiéis ao seu Deus, mesmo estando em uma sociedade contrária, totalmente contrária à sua fé. E o aviso era de que quem não se curvasse seria morto, jogado na fornalha de fogo. E esses 3 jovens não dobraram os seus joelhos, mostrando ali a fidelidade deles diante de Deus e não dos homens. Nabucodonosor, então, vem aqueles homens invejosos que já estavam mal intencionados, querendo se engrandecer na presença do rei, querendo humilhar e tirar do poder, os 3 jovens, colocando e acusa diante de Nabucodonosor. Nabucodonosor então ameaça a lançá-los dentro de uma fornalha ardente, perguntando: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Aqui é uma falsa bondade de Nabucodonosor, porque ele estava enfurecido. Só que ele fala assim: eu vou dar mais uma chance a vocês, porque quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? E a resposta dos jovens é sensacional. O próprio Nabucodonosor se encontraria nas mãos de Deus, do Deus deles, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 4. Mas nós vamos ver um pouquinho mais. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a imagem e estão dispostos a morrer pela sua fé. Então não foi só um ato ali de não se dobrar. Nós estamos aqui no meio da multidão, vai todo mundo se abaixar, ninguém vai ver que eu fiquei em pé. Mas aí tem aqueles homens, sempre tem aquela pessoa, aqueles invejosos que vão lá e contam para o rei o que aconteceu, que aqueles lá não dobraram os seus joelhos. Eles não contam só por causa do inveja, eles contam porque eles querem ganhar vantagem na presença do rei. O rei chama estes homens e fala: dá mais uma chance, mostrando sua piedade ali, sua compaixão, fala: não, vou te dar mais uma chance para vocês se prostrarem. Mas eles se recusam a se prostrar diante da imagem na cara de Nabucodonosor, e estão mostrando que eles estão dispostos a morrer pela sua fé. O rei ordena então que a fornalha seja 7 vezes mais do que o normal. Os homens ordenados a lançar os israelitas na fornalha morreram. E o que acontece? O rei fica chocado ao ver Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha com outra pessoa que parece com um filho dos deuses. Então, ele já teve uma revelação, agora ele tem uma aparição, uma teofania. Ali é Jesus Cristo, pré-encarnado, antes da encarnação de Jesus Cristo, no momento em que ele, mostrando para nós que Deus é com o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem lançados na fornalha, mas ele os livrou da fornalha. Eles passaram pelo fogo e não sofreram mal algum, porque Deus era com eles. E o próprio rei aqui então reconhece que havia alguém junto com Sadraque, Mesaque e Abednego que era semelhante a um filho dos deuses. Essa provavelmente é uma aparição pré-encarnada de Cristo que vai à fornalha antes de ir à cruz. Sadraque, Mesaque e Abednego não são queimados, nem sequer cheiram a fumaça. Nada, não afetou nada. Eles são totalmente livrados do que estava acontecendo naquele momento, a ponto de estarem dançando dentro do fogo. Nabucodonosor então reconhece que o Deus deles é o Deus verdadeiro. Só que ele reconhece que é um Deus verdadeiro dentre os deuses. É um reconhecimento, agora eu reconheço o Deus de Israel. Eu sei que ele existe. Então não é o sentido de que ele é o único Deus. Ele reconhece que ali é o Deus. Então há mais um Deus, e o Deus de Israel. Normalmente quando uma cidade vencia, uma nação vencia a outra, entendia-se que o Deus daquela nação sobrepôs o Deus da outra nação que perdeu
A nação vitoriosa, o Deus da nação vitoriosa era mais forte que o Deus da nação derrotada. E aqui, então, eu percebo um certo ceticismo da parte de Nabucodonosor por, por diversos motivos, mas aqui há um reconhecimento de que realmente existe o Deus de Israel. Aqui Nabucodonosor passa a dar uma atenção maior, mas ainda não total, a Deus de Israel. Nabucodonosor tem outro sonho no capítulo 4, que Daniel novamente interpreta para ele. Por causa do seu orgulho, o rei é conduzido para fora de seu reino e vive como um animal no deserto por um tempo. Eu não vou ler o capítulo 4, todo o sonho, porque nós levaríamos muito tempo. Então pause o vídeo, leia o capítulo 4 de Daniel e retorne a reprodução do vídeo para que a gente possa acompanhar o estudo. Então, por causa do seu orgulho, o rei é conduzido para fora de seu reino e vive como um animal no deserto por um tempo. Então ele tem um sonho que mostra o que vai acontecer com ele e o orgulho dele, e ele então vê, né, por causa do seu orgulho, na verdade, o rei é conduzido para fora do seu reino. Ele vive literalmente como pastando junto com os animais. E novamente Nabucodonosor reconhece o Deus dos céus. Só que agora ele já reconhece como Deus verdadeiro, Deus único, né? O Deus ali, ele já olha para Deus como adorando a Deus e a sua glória, seu poder. É muito impressionante a cena de Nabucodonosor, então, reconhecendo finalmente a mão de Deus a conduzir toda a história, do qual ele é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Nabucodonosor é sucedido por Belsassar como rei da Babilônia. Belsassar é outro que se enche de orgulho e arrogância e dá uma festa bacântica cheia de bebidas. Ele usa os vasos de ouro do templo de Jerusalém durante essa festa, e uma mão aparece na parede do palácio e escreve uma mensagem codificada. A mensagem é Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ali os magos da Babilônia não são de novo capazes de interpretar a mensagem. E eles ficam totalmente perdidos. Daniel é convocado novamente para interpretar a mensagem para o rei. Daniel interpreta a mensagem de que Deus havia pesado o reino e Belsassar e o achado em falta. Esta era a mensagem para Belsassar. Porque Belsassar teve o exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor deu testemunho, um credo ali de que ele crê em Deus, mostrando que ele reconhece o poder de Deus, do Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, Deus de Israel, né? Então, só que no momento que ele assume o poder, ele simplesmente ignora isso e ele interpreta a mensagem de Deus, de que Deus havia pesado o reino de Belsassar e o achado em falta. Então Belsassar estava em falta com Deus. E o reino de Belsassar seria dividido e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Diz a história, e essa parte é impressionante para quem gosta de história, porque acreditava-se que os muros da Babilônia eram intransponíveis, e realmente eram. Era colossal a cidade da Babilônia. É algo assim inimaginável a nós hoje. Estudem, leiam um pouco, procurem conhecer um pouco a respeito da Babilônia e a respeito de Nabucodonosor, e vocês vão ver como era algo assim sensacional. Todos nós já ouvimos falar dos jardins da Babilônia, de tão grandioso que era a construção. E Belsassar acreditava que nada poderia ultrapassar os muros da Babilônia. E o Império Medo já estava com seu exército observando a Babilônia. Só que o que acontece? Ele percebeu, né, eles perceberam com seus homens ali, com seu exército, o rei Dário, que um rio passava pela Babilônia, que era justamente o rio que
nutria toda a água da cidade. E essa água então tinha que passar por algum lugar. Que eles fizeram então? Represaram a água. Quando essa água secou, eles descobriram um túnel gigantesco por onde esta água passava. E foi justamente por esse lugar seco que todo o exército medo entrou e tomou conta da cidade da Babilônia. Enquanto isso, Belsazar estava numa festa com seus governadores. E eles foram pegos de surpresa e a cidade foi tomada e acabou, então. Assim foi o fim do Império Babilônico na história. Deu início ao novo império, o Império Medo-Persa, comprovando que as profecias, aquele sonho que Nabucodonosor tivera, era uma realidade, apontando como Deus está controlando a história e que nada fugiu do seu controle, para que todos possam olhar para Deus e crer que Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Historiadores afirmam que o exército persa redirecionou o aqueduto subterrâneo da Babilônia e marchou sobre os muros, conquistando a cidade na noite dessa festa bacântica. As histórias e a mensagem do livro de Daniel. As histórias de Daniel declaram que Deus levanta e derruba reis e reinos. É Deus quem coloca e é Deus que derruba. Nenhum reino sobre este mundo pode acreditar que está lá inabalável, enquanto eles não estiverem fiéis, pois é Deus que colocou eles lá, e Deus, no momento que percebe a sua infidelidade, como foi visto em Belsazar, que ele estava em falta, Deus tira o poder dessas pessoas. Deus então derruba reinos inteiros, impérios inteiros, mostrando que é Ele que é Senhor sobre todas as coisas e nele nós devemos confiar somente. A mensagem do livro de Daniel é que o futuro do povo de Deus está nas mãos de Deus, não dos babilônios ou de qualquer outro. Ou seja, quando nós olhamos para a história e vemos que a Babilônia conquistou a terra, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo cativo, e eles estavam lá chorando às margens do rio na Babilônia, com saudades da sua terra, com saudades do culto ao Senhor, há uma falta de esperança nestas lágrimas. Mas essa mensagem de Daniel vem justamente para dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E isso é importante para nós, independente da opressão que nós estamos sofrendo, do governo que nós temos, do que possa estar acontecendo. O que nós devemos ter em mente é: Deus está no controle de todas as coisas e o nosso futuro está em suas mãos. Viu? Este é a mensagem que nós devemos guardar de Daniel. Deus conduzindo a história conforme a sua vontade, para o bem do povo de Deus e para a sua glória. Concluindo, irmãos, o livro de Daniel é um livro excelente. É um livro que deve ser lido, relido, observado. Quando olharem para o livro de Daniel, procurem não olhar somente para os feitos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olhe principalmente para como Deus está conduzindo a vida destes homens, de como Deus conduz não só a vida do seu povo, no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como também ele conduz a vida daqueles que não são o seu povo, como fez com Nabucodonosor, que no final de sua vida reconheceu o poder e a glória de Deus. E como aqueles que não reconhecem a glória de Deus são destruídos conforme Belsazar, como um império que não reconhece é destruído, conforme foi a Babilônia, conforme foi o Medo-Persa, conforme foi o Império Grego, conforme foi o Império Romano. E hoje nós estamos aqui no reino de Deus. Nós que fomos alcançados pelo poder de Deus, pelo Evangelho, que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, agora estamos aqui, vivendo já o reino de Deus, aguardando o retorno do nosso Senhor, onde nós viveremos para a eternidade. Ou seja, o nosso futuro está em suas mãos e Deus está conduzindo a história para esse final fantástico,
onde ele redimirá de uma vez por toda o seu povo para toda a eternidade. Amém. Que Deus os abençoe, que possamos ter, que esta mensagem possa falar profundamente ao seu coração. Não se esqueça, Deus é o Senhor da história e Ele está conduzindo, o futuro das nossas vidas está em suas mãos. E até o próximo estudo, se assim Deus permitir.